Hoje, então, meu assunto com você é prova multimídia, né? A gente sabe aí que cada vez mais as provas têm trazido aí recursos de imagem, né? Até as provas teóricas têm trazido bastante imagens e algumas bancas começaram a adotar, ao invés da prova prática tradicional com OSC, uma prova multimídia, com casos rápidos, com imagens, para que o aluno dê algumas respostas. Então, pensando nisso, a gente traz aqui para você um material de ginecologia com aquilo que a gente acredita que pode aparecer numa prova multimídia para você. E a gente vai acabar se baseando naquelas bancas que acabam utilizando imagens já na prova teórica, porque muitas vezes o que a banca vai fazer? Ela vai pegar uma questão teórica que ela já usou em algum processo seletivo e ela vai adaptar para essa prova multimídia. Ainda mais essas bancas que já têm o hábito de utilizar imagens, como a prova da Unicamp, da Unesp, da USP São Paulo, né, que já usam bastante imagem, elas vão acabar utilizando alguma questão já antiga, que já foi testada, para poder colocar na prova multimídia. Então hoje eu vou falar sobre dois assuntos principais aqui de prova multimídia para ginecologia. Na primeira parte, vou falar para vocês sobre estudo urodinâmico, que é algo que aparece bastante aí nas provas, em geral nas provas teóricas. Você só tem o laudo, né, da urodinâmica, mas numa prova multimídia você pode ter o traçado do estudo urodinâmico para você interpretar. E o segundo assunto que eu vou falar com vocês é sobre infecções sexualmente transmissíveis, falar um pouquinho sobre úlceras, falar um pouquinho sobre vulvovaginites. Nesses assuntos a gente tem muita coisa que pode aparecer aí na prova multimídia para vocês. Então bora lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre estudo urodinâmico. Minha ideia aqui não é explicar para vocês o tratamento específico da incontinência urinária, é fazer com que vocês, se pintar numa prova para vocês um estudo urodinâmico, um traçado de estudo urodinâmico, que você consiga ler, não precisa ficar desesperado e consiga interpretar com facilidade. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar, claro, falando de estudo urodinâmico, é quando a gente tem que fazer esse exame. Ele não é obrigatório, né, para fazer em qualquer tipo de incontinência. O diagnóstico das incontinências é clínico eminentemente, né? Então a gente vai pedir em algumas situações especiais, como quando a paciente tem sintomas mistos de incontinência, então urgência e esforço, quando ela vai fazer algum tratamento cirúrgico ou quando ela fez o tratamento conservador e não melhorou, e aí provavelmente a gente vai partir para uma opção cirúrgica, a depender do tipo de incontinência. E na incontinência urinária aos esforços, eu coloquei um asterisco aqui, não é obrigatório, mas a maioria das provas vai colocar para ser feito. Por quê? Porque aí a gente consegue caracterizar qual é o tipo de incontinência aos esforços que a paciente tem e planejar melhor o tratamento, mas não é obrigatório. E um ponto importante que você tem que lembrar, o estudo urodinâmico ele se divide em três partes. A gente tem a urofluxometria ou fluxometria, a cistometria e a fluxometria de pressão. Essa aqui, pessoal, a cistometria, disparado é o que é mais cobrado pelas provas de residência. A primeira parte e a terceira etapa aparecem muito pouco, mesmo nas provas teóricas não são os mais abordados. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas o foco principal vai ser na cistometria, para que você consiga interpretar o traçado cistométrico e não tenha nenhum tipo de erro aí na prova, beleza? Mas, começando então pela primeira etapa, a urofluxometria ou fluxometria, basicamente o que a gente vai ter? A paciente vai esvaziar a sua bexiga num recipiente e vai desenvolver um traçado em que nessa etapa o que a gente quer avaliar principalmente? O fluxo urinário da paciente. Então a gente quer ver se essa paciente tem algum distúrbio miccional, então para esvaziar a bexiga. E o que é importante ver nesse traçado? A paciente tem que atingir um pico de fluxo maior do que 15 ml por segundo. Se ela atinge um pico de fluxo maior do que 15 ml por segundo, a gente considera que a micção dela é normal. Além disso, a curva da urofluxometria, ela tem que ser uma curva nesses moldes. Ela não pode ter muitas paradas, né? Não pode ser assim, vai, sobe devagarzinho e depois desce. Não, ela tem que ser uma curva um pouquinho mais contínua. Essa aqui é uma curva normal, mas que ainda tem alguns platôzinhos. Mas o normal é que a curva seja algo nesse sentido. Então ela tem o pico de fluxo e diminui, né? Então, mas o mais importante que as provas cobram é esse valor de 15 ml por segundo. E quais são as principais causas aí para a gente ter um fluxo inadequado?
Ou a gente tem uma musculatura do detrusor fraca, né, que pode acontecer até por conta da idade, ou a gente tem alguma coisa que obstrui abaixo da bexiga, então alguma coisa que impede o esvaziamento adequado da bexiga. Principal causa, prolapso de órgão pélvico, principalmente prolapso de parede anterior, pode comprimir a uretra e a paciente ter dificuldade para esvaziar a bexiga. Trouxe uma questão que já caiu em prova teórica, mas muito bem pode ser adaptada aí para uma prova multimídia, né? Então a gente vê aí que uma paciente fez um estudo urodinâmico, porque ela tem perda involuntária de urina aos esforços, e aí a cistometria revelou incontinência urinária de esforço, com defeito esfincteriano intrínseco, ele não está falando da cistometria, e aí o que ele quer? Ó, a urofluxometria mostrou um fluxo máximo ó, de 9 ml por segundo, e o tempo de micção prolongado, ó, 60 segundos, né? Olha a curva dessa paciente, chegou só com um pico aqui, olha como ela vai descendo devagar, não é aquela curva assim como eu mostrei para vocês. E aí a pergunta é, qual condição clínica pode estar associada a esse traçado de urofluxometria? E aí, olha aqui, eu só ampliei aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Vejam que a curva, ó, ela demora para esvaziar, né? Ela não faz desse jeito. Então, nessa paciente, o que pode causar um distúrbio miccional? Cistite crônica? Não. Hiperatividade vesical seria incontinência de urgência? Incontinência mista? Não, ó, pessoal. Prolapso genital avançado. Como eu tinha falado para vocês, algo que obstrua a saída da bexiga. Então, um prolapso, ou às vezes um prolapso uretral, né, alguma coisinha ali que obstrua a saída da urina pela uretra pode causar um distúrbio miccional. Uma outra opção aqui seria uma hipoatividade do detrusor, também seria uma forma de explicar o porquê desse transtorno miccional. Então, urofluxometria não é o mais importante para a gente falar disso do urodinâmico, tá? Mas já apareceu em prova teórica, pode ser uma questão que vai ser adaptada aí para uma prova multimídia, beleza? Mas agora eu quero que você pare tudo o que você está fazendo, preste atenção. Isso aqui cai muito em prova de ginecologia, em prova de residência, nas provas teóricas. E muito bem pode ser adaptado para uma prova multimídia. E aí, para te dificultar, ele não vai pôr o laudo da cistometria, falando aí qual que é a pressão de perda. Ele vai pedir para que você interprete aí a cistometria. Então, no que consiste a cistometria? A paciente esvaziou a bexiga lá na urofluxometria, o que a gente vai fazer? Inserir um catéter vesical e um catéter vaginal ou retal. O catéter vesical vai avaliar a pressão vesical e o catéter vaginal ou retal vai avaliar a pressão abdominal. E a partir desses dois catéteres, a gente vai ter uma medida da pressão ali dessa paciente. Como assim? A gente vai avaliar a pressão abdominal, a gente vai avaliar a pressão vesical e a gente vai avaliar por subtração a pressão do detrusor, né? Então, o detrusor, ele é uma somatória da pressão, na verdade, a pressão vesical é uma somatória da pressão do próprio músculo detrusor e da pressão abdominal. Então, a gente tem duas avaliações diretas e uma avaliação indireta. Então, quando a gente interpreta aqui o estudo urodinâmico, o que a gente quer ver? A gente quer ver se esse detrusor está se contraindo fora de hora e a gente quer avaliar se houver perda com aumento de pressão abdominal, quanto é essa pressão para levar à perda, porque aí a gente consegue definir qual é o tipo de incontinência aos esforços. Então, no traçado, o que a gente pode observar? Olha aqui, a gente vê um aumento da pressão abdominal, ó, aqui é a pressão abdominal, que se reflete em um aumento da pressão vesical, né? Então, se a paciente tossir, vai aumentar a pressão abdominal, consequentemente vai aumentar a pressão na bexiga, né? Então, a pressão aqui do detrusor, na verdade, não existe. Então, a paciente faz um valsalva, o que vai acontecer? Ela vai aumentar a pressão vesical, vai aumentar a pressão abdominal. Mas o que pode acontecer com essa paciente? Eu aumento a pressão vesical sem aumentar a pressão abdominal. Opa, mas a pressão vesical depende do quê? Depende da pressão abdominal e da pressão do detrusor. Se a pressão abdominal não aumentou, quem está fazendo a bexiga aumentar a pressão?
a própria musculatura detrusora. Então, o que a gente tem aqui? Uma contração não inibida do detrusor, ou o quê? Uma contração involuntária. As contrações fora de hora da musculatura da bexiga estão associadas ao quê? À incontinência urinária de urgência. Então, o que eu consigo avaliar num traçado de urodinâmica? Se há perda com a pressão, aumento de pressão abdominal, e quantificar com quanto de pressão eu tenho perda. E a gente vai avaliar qual é o tipo de incontinência aos esforços. Ou eu posso avaliar que eu tenho um aumento da pressão vesical sem aumento de pressão abdominal. E isso significa o quê? Que essa paciente tem uma contração da musculatura da bexiga fora de hora. Então, quais as conclusões do estudo urodinâmico que a gente pode tirar? A presença de contrações não inibidas do detrusor, que a gente chama de hiperatividade do detrusor, e que pode dar o diagnóstico de incontinência urinária de urgência, se a paciente já tiver clínica ou perda, e a gente pode ver qual que é a pressão abdominal que a paciente tem que fazer ali para perder urina. Se essa pressão for muito baixa, abaixo de 60 centímetros de água, a gente fala que é uma deficiência esfincteriana intrínseca. Já se a pressão for acima de 90 centímetros de água, a gente vai chamar de hipermobilidade do colo vesical. Não é o intuito dessa aula, tá? Porém, a gente sabe que quando a paciente tem deficiência esfinteriana intrínseca, em geral, os slings retropúbicos são melhores do que os slings transobturatórios. Em geral, quando a pressão de perda é baixa, ela não responde muito bem ao tratamento conservador com fisioterapia. Então, é algo que pode ser cobrado de vocês, mas é importante conseguir interpretar o traçado. Olha aqui, pessoal, trouxe uma questãozinha que caiu na USP Ribeirão Preto. Olha lá. A paciente foi encaminhada para um hospital terciário, ela tem perda urinária involuntária com exames de urina normais. Foi solicitado um estudo urodinâmico e aí a pergunta é: qual é a conduta terapêutica mais adequada? O que a gente consegue ver nesse estudo urodinâmico? Aqui é a pressão abdominal. Vejam que a pressão abdominal, ó, se manteve lá embaixo, baixinha. Porém, mesmo com a pressão abdominal baixinha, o que aconteceu? A pressão dentro da bexiga aumentou. Por quê? Porque o detrusor está o quê? Contraindo. Ó. Então, essa paciente tem várias contrações do detrusor fora de hora. Então, o que ele queria que você interpretasse nessa questão? Que pelo traçado, essa paciente tem hiperatividade do detrusor. Inclusive, ele coloca aqui, ó, hiperatividade com urgência. Então, o tratamento, né, claro, de primeira linha é o tratamento conservador, mudanças de estilo de vida, fisioterapia, mas a gente sabe que a terapia farmacológica é empregada para tratar incontinência de urgência. A primeira linha é com anticolinérgicos. Um anticolinérgico que pode ser utilizado é a solifenacina, pessoal. Então, vejam, já caiu em prova teórica, pode ser uma questão adaptada para uma prova multimídia muito bem. Então, o que você tem que ver sempre? Olhar se tem contração não inibida do detrusor e se houver perda urinária com esforços, qual é a pressão de perda para você definir? É deficiência esfincteriana intrínseca ou é hipermobilidade do colo vesical? Beleza? Então, a cistometria é a etapa mais importante, a que é mais cobrada pelas provas de residência. A última etapa é muito parecida com a primeira etapa. A gente faz com que a paciente esvazie a bexiga, mas aqui a gente continua medindo as pressões. Então a gente avalia também alterações aí no sentido de micção, né? Mas a gente consegue avaliar a pressão vesical, abdominal e detrusora no mesmo momento. Então, lá no começo, a gente fala, ela tem um distúrbio miccional. Será que é um prolapso, uma obstrução? Será que é a hipoatividade do detrusor? Aqui, como a gente consegue medir a pressão, a gente consegue continuar avaliando se essa paciente tem uma hipoatividade do detrusor ou se é algo obstrutivo. Nunca apareceu isso aqui em prova de residência, em todas as questões aí que a gente revisou do país inteiro, a gente nunca viu essa terceira etapa ser cobrada. Já vimos pouquíssimas questões sobre a urofluxometria e diversas questões sobre a cistometria. Porém, a fluxometria de pressão é algo que nunca foi cobrado pelas provas. Então, se é para você focar para a prova multimídia, o importante é saber interpretar a cistometria. Beleza? Então, primeira parte da aula
falei aqui sobre estudo urodinâmico, algo que cai bastante nas provas teóricas e que pode ser adaptado para ser uma questão um pouquinho mais difícil aí numa prova multimídia, para você não só interpretar o laudo de uma cistometria, mas também interpretar aí as curvas do traçado urodinâmico, beleza? Então, seguindo a nossa aula sobre prova multimídia aqui, vou falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Vou começar falando sobre úlceras genitais, tá? Um tema que pode aparecer na prova multimídia de várias maneiras. Ele pode colocar a imagem de uma úlcera genital para você dar o diagnóstico pelas características clínicas da úlcera. Ou ele pode falar que ele colheu um material daquela úlcera e mandou para análise, te mostrar uma lâmina para que você interprete a partir do provável agente etiológico, da alteração, qual é o tratamento, o agente etiológico. Então, isso já acontece nas provas teóricas, né? Já tem muita prova colocando imagem, né? Vocês vão ver aqui que eu trouxe várias questões aí de prova teórica que muito bem podem ser adaptadas aí para uma prova multimídia. Porque é isso, a banca, ela vai continuar cobrando aquilo que ela considera importante. Se ela cobra isso na teórica, ela vai adaptar e cobrar na questão multimídia. Então, começar falando sobre sífilis, que é a lesão, a úlcera que mais aparece aí nas provas de residência, né? Então, claro, o meu foco aqui não é ficar ensinando, né, como o que é sífilis primária, o que é sífilis secundária, o que é sífilis terciária. Não, é mostrar como isso pode aparecer numa prova multimídia. Então, você lembrar que a úlcera da sífilis, olha aqui, ela é uma úlcera única. Indolor você não consegue ver na imagem, mas provavelmente vai estar descrito com bordas elevadas e fundo limpo. O que é fundo limpo? Não tem pus aqui no meio da úlcera, tá? E aí, lembrar que quem causa a sífilis é o treponema pálido, né? Treponema pálido, uma espiroqueta, né? Então, uma bactéria aqui que é toda enroladinha, né? Então, isso pode aparecer, já foi cobrado em prova. Em geral, a gente pode ter acometimento linfonodal, mas uma reação mais inflamatória, não uma lesão aí como em algumas outras úlceras, né? Em geral, ela surge 3 semanas após o contato sexual e desaparece em 3 a 4 semanas, podendo passar desapercebida. Tratamento de escolha, penicilina benzatina, se a gente está falando na manifestação primária, 2.400.000 unidades intramuscular, né, 1.200.000 em cada nádega. Então, meu objetivo aqui não é ficar falando muito de sífilis, mas é mostrar essas imagens que podem aparecer, como já apareceram em provas aí teóricas. Olha aqui, pessoal, olha essa úlcera. Úlcera única, não dá muito para ver a borda, né? Mas borda um pouquinho elevada, você vê aí que o fundo é limpo, não tem pus, né? E aí o que ele fala? O paciente tem uma ferida indolor há 14 dias, ó, indolor, e aí tem essa lesão única, com base endurada, fundo limpo, com linfadenopatia ipsilateral, uma linfadenopatia reacional. Então você bateu o olho nessa lesão e pensou no quê? Pensou em sífilis primária. O que ele perguntou? O diagnóstico e o tratamento. Então, cancro mole não é, eu vou falar do cancro mole nos próximos slides, é sífilis primária e o tratamento de escolha é com penicilina benzatina. Então vejam, uma imagem da úlcera. Não pode aparecer numa prova multimídia? Pode muito bem aparecer numa prova multimídia para você, beleza? Uma outra forma que pode aparecer a sífilis para vocês. Olha essa questãozinha do SUS São Paulo. Considere a imagem abaixo. Aí você vê essa imagem e você fala, nossa, nunca vi isso aqui. Mas parece uma coisa enroladinha, né? Isso aqui são o quê? As espiroquetas, né? Que são os treponemas pálidos, aí causadores da sífilis. E aí o que ele pergunta? Essa imagem vista ao microscópio é mais provavelmente a imagem do quê? Lembrar, né? A gente consegue ver as espiroquetas na microscopia de campo escuro, né? Uma forma de detectar. Você colhe a secreção da úlcera e faz microscopia de campo escuro. Vê, ó, é escuro, né? Então, onde você vai encontrar esse tipo de imagem? Treponema pálido. Em uma lesão ulcerada no pênis, né? Poderia ser na vulva, né? Se a gente estivesse falando de uma mulher. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa A, não é secreção purulenta de faringe, né? Não é secreção uretral, pensando em gonococo ou clamídia, não é lesão esbranquiçada de unha, pensando em alguma onicomicose, e não é abscesso subcutâneo axilar. O que a gente tem aí é uma
espiroqueta clássica e um treponema pallidum, beleza? Então, sífilis é a úlcera genital mais cobrada pelas provas, pode sim aparecer na prova multimídia. Continuando a falar das úlceras genitais, das úlceras sexualmente transmissíveis, claro que a gente pode ter os outros tipos de úlcera, né, não infecciosas, né, ou as infecciosas que não são sexualmente transmissíveis, mas elas são raras de aparecer nas provas, né? As infecções sexualmente transmissíveis são muito mais comuns. E o cancro mole também é uma que aparece. Então são três as principais, né? Sífilis, cancro mole e herpes são as que são mais cobradas aí pelas provas, né? Tem a adenovirose, tem o linfogranuloma venéreo, mas que cai muito menos aí nas provas de residência. Então o cancro mole, que também pode ser chamado de cancroide, né, que é causado pelo Haemophilus ducreyi, né, que é uma bactéria gram-negativa com período de incubação de 3 a 5 dias, né? Então, para você lembrar essa imagem, né? Então, são úlceras múltiplas, né? Então eu tenho várias úlceras. Olha como ela é amarelada. Por quê? Porque ela tem fundo sujo, purulento. Na história vão te falar que ela é dolorosa. As bordas não são regulares, elas são irregulares. E uma característica que pode aparecer para você é que o cancro mole pode evoluir com um acometimento linfonodal único, né? Então, um linfonodo ali acometido, que ele vai fistulizar e drenar por orifício único. Geralmente ele incha, forma uma lesão grande e drena pus ali por um orifício único. É uma característica aí do cancro mole. Além da imagem que pode aparecer em prova para vocês, vamos supor, eu fiz um raspado ali da lesão, da úlcera, e aí o que eu posso ver? Uma microscopia com o Haemophilus ducreyi, que é a bactéria gram-negativa, disposta em cardume de peixe. Ó, isso aqui, ó, essa imagem, ó, essa imagem aqui, clássica aqui do Haemophilus ducreyi, disposto em cardume de peixe. Então, tanto a imagem do cancro mole, da úlcera, quanto a microscopia, o bacterioscópico podem aparecer. Lembrando, primeira opção de tratamento com azitromicina, é o que é mais cobrado, claro, hoje aqui não é a minha intenção ficar revisando, né, aí tratamento de cada uma das úlceras, mas para vocês lembrarem. Aí trouxe uma questãozinha que a gente criou aqui para o nosso sprint da USP São Paulo, em que a gente tem, ó, uma paciente que vem com uma queixa de lesão em região vulvar há 3 dias, no exame físico são úlceras rasas, dolorosas, com bordas irregulares e com fundo sujo. Ó, só pela descrição, já, né, dolorosa, fundo sujo, borda irregular, opa, tô pensando em cancro mole. E aí, na dúvida, foi optado por coletar o material da lesão, que viu a imagem clássica de cardume de peixe. E aí a pergunta é, qual é o tratamento indicado? Falei para vocês agora, a primeira opção de tratamento, azitromicina, para tratar a lesão do cancro mole. Então, vejam, é muito material para a prova multimídia. É lâmina, é imagem de úlcera, pode aparecer. Eu acho que esse é um tema aqui para as bancas que já estão acostumadas a cobrar a imagem, para adaptar uma questão acaba ficando bem fácil. Vocês viram a questão da Unicamp e a gente vai trazer outras questões mais adiante. E a terceira úlcera genital, que mais aparece aí nas provas teóricas, é a herpes genital, né? Em geral, é uma lesão que tem uma incubação de 2 a 26 dias, causado pelo herpes simples do tipo 1 e 2. Em geral, começa com múltiplas vesículas que se rompem, né? Liberando um conteúdo citrino e formam exulcerações, né? Então, ó, lesões múltiplas, ó, bem rasinhas, são super dolorosas, tá? O paciente queixa bastante de dor, né? Pode ter linfadenopatia inguinal? Pode, geralmente reacional, não acometimento igual o do cancro mole. Então, essas lesões múltiplas, pequenininhas, vesículas, exulcerações, pode ter infecção secundária, então pode formar um pouquinho de pus, às vezes, mas por infecção secundária, geralmente o conteúdo das vesículas é citrino, tá? Então, essa é a principal característica aqui. Vou mostrar para vocês que isso já foi cobrado em prova de residência. O diagnóstico geralmente é clínico, mas a gente pode fazer uma citologia em que a gente vê a célula de Tzanck, né? Uma célula gigante e multinucleada, né? Então,
Não é algo que já apareceu em prova, mas pensando numa prova multimídia, pode sim aparecer uma célula de T-Zunk, mas eu acredito muito mais que possa ser cobrado de você a imagem de uma lesão, né, das lesões aí típicas da herpes genital, muito mais do que uma microscopia. Microscopia eu pensaria mais para sífilis ou para o cancro mole, muito mais do que a gente pensando aqui na citologia da célula de T-Zunk. Lembrando que a gente vai fazer o tratamento com antiviral, né, com aciclovir, valaciclovir, fanciclovir, né, antivirais. E olha essa questãozinha aqui da USP São Paulo. Olha lá, paciente de 40 anos, com dor vulvar intensa há 2 dias, com o seguinte achado. Olha lá, pessoal, tem vesícula aqui, parece, tem exulcerações múltiplas, né? Até que se prove o contrário, lesões típicas de herpes genital. Olha aí que imagem clássica de herpes genital. E aí a pergunta vai ser: qual é o tratamento? E vejam que a banca simplesmente colocou uma imagem. O caso clínico é pouco florido. É dor vulvar com vesículas e exulcerações para você falar o tratamento. Como você está pensando em herpes genital, a gente vai entrar com um antiviral aqui, com valaciclovir, para tratar essas lesões. Então essas três etiologias aí principais das úlceras genitais, com certeza é o que é mais importante aí para você focar os seus estudos. Claro, eu vou falar para vocês das outras duas causas de úlcera genital, né? Então a donovanose e o linfogranuloma venéreo, mas que mesmo nas provas teóricas são pouquíssimo cobradas, mas é importante que vocês lembrem, né? Donovanose causada pela Klebsiella granulomatis, que forma o quê? Úlceras múltiplas indolores com bordas hipertróficas, né? Irregulares, fundo é granuloso, vermelho vivo, sangra fácil. Em geral, tem uma progressão lenta, 4 semanas, né? Uma úlcera que não some e não tem acometimento linfonodal. Se a gente fizer o raspado da lesão, a gente pode ver os corpúsculos de Donovan, as bactérias no interior de macrófagos, né? Como forma de alfinete de Dama. Pessoal, donovanose é algo que é pouco cobrado aí pelas provas de residência, acho difícil cair numa prova multimídia, mas é importante lembrar das características da lesão, tratamento com azitromicina, né, também assim como o cancro mole, então lembrar aí que ela pode aparecer, mas eu não me focaria tanto nela. E a outra forma aí de úlcera genital, linfogranuloma venéreo, causado pela Chlamydia trachomatis, né, que se divide em 3 fases, geralmente o que é cobrado nas provas é a fase secundária, porque a úlcera genital, em geral, é imperceptível, mas na fase secundária a gente tem o acometimento linfonodal, né, então a gente tem uma linfadenopatia, geralmente unilateral, dolorosa, e aí diferente do linfonodo acometido pelo cancro mole, aqui não é orifício que fistuliza um orifício único, a gente tem um bico de regador, né, então uma fistulização por vários orifícios. Então essa é a característica principal do linfogranuloma venéreo. Um acometimento aí que não é muito cobrado pelas provas de residência, como não é bem uma úlcera, né, teria que mostrar um acometimento linfonodal aí se fosse na prova para vocês, não aposto muito nisso, e o tratamento é feito com doxiciclina. Então, úlceras genitais, um prato cheio para a prova multimídia, seja aí mostrando imagens, né, das próprias lesões das pacientes, quanto mostrando possíveis lâminas, né, diagnóstico laboratorial do agente etiológico, beleza? Então, falei sobre úlceras genitais e agora vou para a segunda parte aqui das infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar um pouquinho de vulvovaginites, um tema muito prevalente nas provas teóricas e que também pode aparecer nas provas multimídia. Então, antes da gente falar das infecções vulvovaginais, a gente tem que lembrar que existe uma flora vaginal normal. A gente tem bactérias na flora vaginal que protegem, né, contra infecções, contra alguns patógenos ali. Então, em geral, a gente fala que a flora vaginal normal é a flora do tipo 1. E é essa imagem aqui, que já apareceu em prova de residência, com predomínio do que, ó? Lactobacilos, ó. Olha os lactobacilos aqui. 80, 95% das bactérias aí
vão ser lactobacilos, a gente vai ter as células epiteliais, né, ó, as células epiteliais aqui, ó, isso aqui é tudo célula epitelial. E a gente quase não vai ter polimorfonucleares aqui, nesse caso a gente nem vê. Então, a flora vaginal normal tem células epiteliais e basicamente lactobacilos. E olha essa questãozinha aqui da Unesp. O Unesp adora cobrar vulvovaginite. Paciente que tem um corrimento vaginal persistente, que já fez diversos tratamentos e não melhora. Ela não tem mau odor e nem prurido, olha lá, não tem nenhum sintoma inflamatório. Ela tem o hábito de higienizar a região genital várias vezes ao dia com sabonete perfumado. Olha lá, um hábito ruim, né? A gente sabe que uma higiene intensa pode tirar ali a proteção natural da vulva e da vagina, né? Então, no exame microscópico, o que a gente vê? Olha aqui, a mesma imagem que eu mostrei para vocês. Lactobacilos, células epiteliais, a gente não vê polimorfonucleados, não vê bactérias gram-negativas, que seriam pontinhos, e olha aqui, ó, a gente só vê a célula hexagonal, né, sem nada que chame a atenção. Portanto, a flora vaginal dessa paciente é uma flora normal, muito provavelmente esse corrimento é um corrimento fisiológico, eu não preciso tratar essa paciente, por isso que a alternativa correta é aqui, alternativa D. Ela tem um conteúdo vaginal fisiológico, a gente tem que reorientar a forma dela fazer a higiene, não é adequada essa higiene intensa que ela faz, e lembrar que a gente só faz higiene da região externa, sem fazer higiene da região vaginal, da região interna, beleza? Então, flora vaginal do tipo 1 é a flora normal. A gente tem a flora do tipo 2, em que a gente tem 50% de polimorfo, 50% de lactobacilos, e a flora do tipo 3, que é a flora patológica, que a gente encontra geralmente na vaginose bacteriana, na tricomoníase, em que a gente tem quase nada de lactobacilo, predomínio de gram-negativos, tem polimorfonucleares. Então, a flora do tipo 3 é o desvio total da flora, é uma flora patológica. Então, falando em flora patológica, vamos falar aqui da vaginose bacteriana, que não é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é o quê? Uma disbiose, né? Um desbalanço da flora vaginal em que a gente tem a proliferação do seu agente, o agente da vaginose bacteriana, a Gardnerella vaginalis, principalmente, né? Então, como que a gente faz o diagnóstico da vaginose? Então, a paciente costuma ter lá o quadro, né, de um corrimento branco acinzentado, homogêneo, né? Costuma ter um odor ruim, essa é a clínica dela, mas aí que a gente pode descobrir que o pH vaginal é acima de 4,5, quando a gente joga o hidróxido de potássio, faz o teste das aminas, é positivo, libera odor de peixe podre. E, além disso, a gente pode ver o quê? As clucells. E isso que eu quero que você guarde, porque isso pode aparecer na sua prova multimídia. Olha, a célula escamosa normal, lembra que eu mostrei para vocês, ó, poligonal, ó, parece um triângulozinho aqui, olha, várias minhoquinhas ao redor, os lactobacilos. Essa é uma célula escamosa normal. Quando a gente tem o desvio de flora, a gente quase não tem lactobacilos. Olha como a célula perde a forma, ela fica mais arredondada e parece um alvo. Olha, clucel, célula-alvo. E olha essas bolinhas aqui. Essas bolinhas são os gram-negativos aí se proliferando aí, que invadem aí a célula, e a gente tem a nossa clucel. Eu costumo falar que parece um brigadeiro, mas o pessoal fica bravo comigo. Vaginose, brigadeiro, depois não come mais brigadeiro. Mas parece um monte de granuladinho aí de brigadeiro. Então, os critérios de Ansel para o diagnóstico, você tem que ter 3 de 4. E um dos possíveis critérios aqui é a presença das clucels, que podem sim aparecer na sua prova. Acho mais difícil colocarem aí uma imagem de um exame especular, porque o corrimento da vaginose não é muito característico. Ele é branco, branco acinzentado e mais fluido. Talvez, se for para cobrar um corrimento, seria o da candidíase, que a gente vai falar mais adiante. E o tratamento preconizado aqui para vaginose, metronidazol, pode ser por via oral, pode ser por via vaginal. Primeira escolha aí para tratamento. Lembrar que metronidazol por via vaginal não pode ser usado na tricomoníase, que a gente vai falar mais adiante. E olha essa imagem aqui, muito parecida com a que eu trouxe. Olha uma célula escamosa, arredondada, parece um alvo cheio de pontinhos. Isso aqui é o que? É a clucel, pessoal. Vamos olhar o caso? Ó, o Unesp de novo, adora a imagem, né? Mulher de 25 anos,
ela está assintomática. No exame ginecológico, tem um conteúdo vaginal atípico em pequena quantidade. Olha o pH, acima de 4,5, teste das aminas duvidoso e na bacterioscopia eu tenho Klucel. Ela praticamente, pelo corrimento, mais a Klucel e mais o pH, fecha os critérios de Amsel para vaginose bacteriana. Mas ele nem fala de vaginose, ele vai perguntar qual é o tipo de flora. Lembra que eu falei para vocês, a flora do tipo 1 é a normal, não é essa. A flora do tipo 2 é meio a meio, 50% de lactobacilos, 50% lá dos gram-negativos, dos polimorfos. Não é, é uma flora do tipo 3, super característica da vaginose bacteriana, você vai tratar com metronidazol. Então vejam, já apareceu em prova teórica, pode muito bem aparecer aí numa prova multimídia. Então fique ligado, Klucel, flora do tipo 3, super associado aí à vaginose bacteriana, beleza? Então, vaginose bacteriana, a primeira vulvovaginite, vamos para a nossa segunda vulvovaginite, a nossa vulvovaginite fúngica causada pela Candida albicans, a candidíase, né? O quadro clínico, aqui pode aparecer imagem de quadro clínico, porque o quadro clínico tem sintoma mais inflamatório, diferente da vaginose, que em geral não tem sintomas além do corrimento. Então a paciente vai ter hiperemia da região vulvar, pode ter dispareunia, queimação, disúria, o corrimento branco, grumoso, aderido às paredes, parece coalhada, essa é a referência que o pessoal faz, né? Então, aspecto de leite coalho, corrimento branco, com prurido intenso, geralmente sem odor fétido, né? Na vaginose a gente tem odor fétido. Então, essas imagens do quadro clínico acho difícil de aparecer na vaginose, porque não é florido, né? Mas na candidíase, essa hiperemia, sinal inflamatório, corrimento branco aderido às paredes, pode aparecer para você. E algo que eu acho que pode ainda mais aparecer para vocês é o diagnóstico laboratorial. A gente fazer uma microscopia da secreção vaginal e a gente vai encontrar o quê? Essa estrutura aqui que parece um bambu, né? Toda divididinha, ó, tem divisõezinhas, são as hifas da infecção fúngica. E esses aqui, alguns esporos, né? A gente pode ver a célula escamosa aqui, né? Alguns lactobacilos. Então, as hifas, né? Então, características da infecção fúngica, infecção da candidíase. Lembrando que o pH aqui é mais ácido, um pH menor do que 4,5. Como que eu trato? Ou com creme vaginal tópico, algum antifúngico, ou com fluconazol aqui por via oral ou itraconazol. A gente pode usar o miconazol e a nistatina. Então, o que eu acho que é mais provável de aparecer numa prova multimídia? A lâmina com o esporo, a lâmina com a hifa. Então, olha aqui essa questão da Unicamp, questão dissertativa, olha lá. Mulher vem com queixa de corrimento vaginal há 2 meses, não tem odor e tem um prurido leve, bem inespecífico. Em uso de anticoncepcional oral combinado, o anticoncepcional é um fator de risco aí para candidíase, então ele quis te ajudar, né? E aí fez a bacterioscopia e ele pergunta o diagnóstico. A clínica não é muito favorável, mas olha o que você vê aqui. Olha aqui essa estrutura comprida, que tem várias divisõezinhas aqui, parece um bambu. Isso aqui é uma hifa. Hifa é infecção fúngica, então o diagnóstico dessa paciente é uma candidíase vulvovaginal, pessoal. Então olha aí, só de ler a lâmina você chegaria ao diagnóstico de candidíase. Uma questão ótima para aparecer numa prova multimídia. Enunciado curto, qual é o diagnóstico? Põe a lâmina, super factível, pode estar lá na sua prova multimídia. Fiquem ligados aí, é um tema muito importante, beleza? E a última vulvovaginite que a gente vai falar aqui, né? Claro, a gente tem a vaginose citolítica, a gente tem a vaginite aeróbia, a vaginite atrófica, porém são muito menos cobradas, né? Assim como a adenovanose e o linfogranuloma, quando a gente fala de úlcera, elas não aparecem, né? Aqui são essas três, vaginose, candidíase e tricomoníase, as mais cobradas pelas provas, por isso que você tem que focar nelas. Então a tricomoníase vai ter um quadro clínico também com sintomas mais inflamatórios, né? Então pode ter ardor, prurido, dispareunia, né? Diferente da vaginose. A gente vai ter um corrimento amarelo esverdeado, bolhoso e com odor desagradável, né? Então, ó, corrimento bolhoso,
tá? Isso pode aparecer na sua prova como imagem, ó. Sintomas inflamatórios, hiperemia vulvar. Na vaginose a gente não tem, na vaginose a gente só tem o corrimento. Piora no período menstrual, assim como a vaginose, pode confundir um pouquinho, mas tem os sintomas inflamatórios. E no quadro clínico, guardem essa imagem, pessoal. Guardem essa imagem na cabeça de vocês. Na verdade, essas duas imagens. Isso é lesão típica da tricomoníase, famoso colo em framboesa ou colo em morango, em que a gente tem essas petequias, sufusões hemorrágicas, que pode ser chamada de colpites maculares, né, que a tricomoníase gera no colo. E aí, quando eu jogo o iodo, a gente tem um aspecto tigroide, né, a gente tem aqui esse colo com esse aspecto cheio de bolinhas. Então, provas gostam muito desse achado, colo em framboesa, diretamente associado a tricomoníase. Pode aparecer essa imagem na prova para você. Outra imagem que pode aparecer na prova, se a gente não faz o diagnóstico clínico, a gente pode fazer o quê? Uma microscopia. Quem causa tricomoníase é um protozoário flagelado, chamado de tricomonas vaginalis. Então, se puserem uma lâmina e você vir essas estruturas ovaladas com flagelos, você tem que pensar em tricomoníase, beleza? Então, colo em framboesa, corrimento bolhoso, imagem de protozoário flagelado são as imagens mais clássicas que podem aparecer para você. Olhando aqui essa questãozinha, olha lá, USP, né? Veja, Unicamp, USP, Unesp adoram colocar imagem, né? Já na prova teórica. Então, olha essa paciente. Tem queixa de dispareunia, disúria, sensação de calor e ardor vaginal, com corrimento com odor fétido há 10 dias. Olha lá, ela tem mucosa vaginal e colo com edema e hiperemia, tem acometimento de colo, nem a candidíase nem a vaginose acometem colo. Olha lá, friabilidade cervical não tem, nem sangramento, nem sinais de secreção mucopurulenta. Não tem dor à mobilização do colo, para você não pensar numa DIP, pH acima de 4,5, e olha o colo, cheio de petequia, sufusão hemorrágica, colo em framboesa, característico de quem? Da tricomoníase. Corrimento com odor fétido, pH acima de 4,5, colo em framboesa, isso é o quê? Tricomoníase. Como que eu vou tratar a tricomoníase? Metronidazol por via oral, pessoal. A gente não usa por via vaginal, porque não tem penetração aí nas glândulas vaginais, diferente da vaginose, que pode ser via oral ou via vaginal. Tratamento com metronidazol. Beleza, pessoal? Então, lembrem-se, essas três são as principais vulvovaginites que podem aparecer numa prova multimídia para você. E eu trouxe uma última questãozinha da Unesp que eu achei muito legal pensando numa prova multimídia. Olha lá, Unesp 2022, 32 anos de idade, corrimento vaginal e mau odor genital há 6 dias, depois de ter relação desprotegida com parceiro eventual. Então, para você pensar no MST, lembrando que vaginose e candidíase não são infecções sexualmente transmissíveis, tem como fator de risco aí a relação sexual, mas não são sexualmente transmissíveis. A tricomoníase a gente tem que tratar parceiro. Ela não tem atraso menstrual e olha lá, ela tem os exames ginecológico, microscópico, conforme as imagens. Ela tem teste das aminas positivo e pH acima de 4,5. Olha o corrimento, bolhoso, amarelado, bolhoso. O colo, dá até para ver talvez umas petequiazinhas aqui que não está dando tanto para ver. O que a gente vê? Um desvio de flora, né? A gente vê bastante bolinhas aqui, né? Não vê muitos lactobacilos, então a flora do tipo 3, característica da vaginose e da tricomoníase. A gente tem muita associação entre as duas infecções. E olhando aqui, esse microscópico, é um pouquinho difícil de falar qualquer coisa, mas parece que a gente tem aqui, talvez, aqui um protozoário, mas a gente não consegue falar muito bem o que a gente está vendo. Mas a gente viu um corrimento bolhoso, com desvio de flora, a paciente tem comportamento sexual de risco, a gente tem que pensar em uma provável tricomoníase para essa paciente. Então, olhando aqui, ó, vaginite aeróbia, não, né? Não é o caso. Vaginose citolítica candidíase, também o pH geralmente é mais baixo, né? A vaginite aeróbia é
O que a gente não veria na vaginite aeróbia? A gente não veria aqueles anaeróbios, aqueles pontinhos, né? As bactérias que a gente vê no desvio de flora do tipo 3. Então, não é vaginite aeróbia. Então, a gente está aqui diante do quê? Uma tricomoníase vaginal que a gente vai tratar com metronidazol. Então, veja, uma questão que trouxe 3 imagens super bonitinhas aqui, né? Então, a gente viu o corrimento, viu o microscópico, né? Viu a lâmina corada. Então, isso pode sim aparecer numa prova para você. Então, fique ligado, essas questões podem ser passadas da prova teórica para a prova multimídia. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para você. Espero ter ajudado aí na sua preparação para as provas práticas, para as provas multimídia. Com certeza isso aqui também vai ajudar para as provas teóricas e a gente se encontra numa próxima aula. Um grande abraço e até lá!